Eu quero fazer aqui um gesto de agradecimento em público à bancada do PT. Em todos os momentos desta votação, toda vez que foi chamado para a mesa de conversa e negociação, foi muito claro, e falo em nome da bancada do PT, mas quero fazer aqui um depoimento em público a todas aquelas bancadas que têm restrição à reforma da Previdência, como é o caso do PDT, da Rede, do PSD. Nenhum momento houve por parte da oposição nenhum processo de obstrução. Todos os embates foram em relação ao mérito. Ganharam tempo para poder discutir mérito, jamais procedimento. Essa daí que você acabou de ouvir, agradecendo a bancada do PT de oposição, é Simone Tebet, senadora pelo MDB de Mato Grosso do Sul e presidente da CCJ do Senado. Ela está agradecendo a colaboração dos partidos de oposição que não obstruíram a votação e contribuíram na aprovação na CCJ do relatório apresentado pelo tucano Tasso Gereissati. Sobre a posição da bancada do PT no Senado e, em particular, na CCJ, nessa votação da Previdência no Senado, a gente conversa com o Walter Pomar, pré-candidato a presidente nacional do PT pela chapa, em tempos de guerra, a Esperança Vermelha. Também com o Walter, a gente conversa sobre a candidatura recém-lançada pelo Paulo Pimenta, deputado federal do Rio Grande do Sul, à presidência nacional do PT. E conversamos sobre essa disputa que acontece agora com mais candidatos para a presidência nacional do partido. Walter, vamos começar pelo começo, né? Na quarta-feira, a CCJ do Senado, a Comissão de Constituição e Justiça, aprovou o relatório do Tasso Gereissati, do PSDB, que é a continuidade da votação da reforma da Previdência que a Câmara dos Deputados aprovou. A aprovação aconteceu, a CCJ é a comissão mais importante. O que você achou dessa votação? Então, Patrick, é muito grave isso que aconteceu no Senado, porque do ponto de vista do povo brasileiro, essa reforma da Previdência apresentada pelo Bolsonaro é um desastre. Mesmo com as alterações que foram feitas na Câmara dos Deputados, por exemplo, caindo a desconstitucionalização e caindo a capitalização, ainda assim a reforma aprovada na Câmara dos Deputados é pior do que aquela proposta pelo Temer e que nós derrotamos na mobilização de massas. Agora, a reforma aprovada na Câmara está tramitando no Senado. E ela foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Foi aprovada por 18 votos a 7. Se não houver resistência fora e dentro do Senado, ela vai acabar sendo aprovada. E mesmo com as alterações, com as mediações, com as concessões feitas pelo capital, pela direita, pelo governo, o conjunto da reforma será um dano para a classe trabalhadora. Será mais difícil aposentar, o valor da aposentadoria será menor e tudo isso no lombo do trabalhador que passa a vida inteira ganhando pouco e quando chega na idade da aposentadoria vai ganhar menos ainda. É um escândalo, é um escárnio. Num país em que uma minoria ganha salários altíssimos, tem direito a aposentadorias poupudas e o dinheiro que é economizado na aposentadoria vai para a especulação financeira. Então é muito grave isso que aconteceu no Senado. Tá, Walter, tudo bem, é isso mesmo. Agora, você falando isso, gera de cara a pergunta de... Então, por que a bancada do PT não protagonizou uma daquelas cenas de enfrentamento contra o texto para derrotar o projeto? Qual que é o balanço que você faz da posição que os membros do PT na CCJ tiveram ao longo da votação? Eu faço um balanço muito negativo da atuação da bancada do PT na CCJ, no Senado, frente à tramitação da reforma da Previdência, pelo menos nessa primeira etapa. A minha impressão é que a bancada decidiu cumprir tabela. E eu me baseio no elogio público que a presidente da CCJ, a senadora Simone Tebet, do PMDB, do MDB, do Mato Grosso do Sul, fez à bancada do PT e depois ela estendeu esse elogio ao conjunto da bancada da oposição. Ela disse que a bancada contribuiu na tramitação do relatório do Tasso Gereissati. Então a minha impressão é que, embora tenha votado contra, a bancada do PT não bloqueou tanto quanto poderia a tramitação da reforma. Eu imagino os argumentos em favor dessa atitude moderada. Os argumentos devem ser: a bancada é pequena, ela tem limites, não havia mobilização social
que sustentasse uma oposição intensa e, graças a essa atitude colaboracionista, se conseguiu reduzir danos. Veja, de fato a bancada é pequena, de fato havia pouca mobilização social, de fato houve redução de danos, porém, quando a gente olha o jogo mais amplo da luta política no país, me parece evidente que a bancada do PT deveria ter jogado pesado em favor do povo brasileiro e contra essa reforma da Previdência, e não ter atuado de maneira a permitir esse elogio que a bancada recebeu. Quando você é elogiado pelo inimigo, na boa, alguma coisa você fez de errado. Quero dizer o seguinte, primeiro eu quero manifestar a minha concordância com os argumentos que foram apresentados pelo senador Everton. Eu não acredito, sei que não é a intenção de Vossa Excelência, nem é a intenção do presidente do Senado, de que essa proposta não venha a ser efetivamente discutida e que ela possa ser, inclusive, aprovada pela Câmara. Eu não acredito, espero que seja. Porém, nós entendemos que ela vai terminar cumprindo um papel que é de fantasiar, não é? Amenizar a imagem do que nós aprovamos aqui hoje. Na verdade, é como, usando uma terminologia popular, passar uma manteiga no nariz do gato. Porque, como Vossa Excelência, eu não acredito que a Câmara vai votar e não acredito que aqui no Senado nós vamos, mesmo apresentando todas essas emendas, mudar coisas que poderiam ter sido mudadas agora pela simples supressão. Obviamente que nós não vamos nos colocar contra que isso aconteça, mas quero dizer que não temos nenhuma ilusão de que essa proposta seja para valer. Então, nesse sentido, nós votamos sim, mas com essa ressalva que estamos colocando. Esse que a gente acabou de escutar é o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, né, explicando ou tentando justificar por que os membros do PT na CCJ votaram favoravelmente, permitindo uma unanimidade na chamada PEC paralela, que é uma proposta do Tasso Gereissati em construção com a direita, para dar uma nova roupagem à discussão da Previdência dentro do Senado. O que você achou desse negócio aí, Walter? Claro, tem mais essa. Além de ter facilitado a tramitação do relatório do Tasso Gereissati, a bancada do PT no Senado, especificamente os representantes do PT na CCJ, contribuíram para a aprovação unânime, em votação simbólica, da tal PEC paralela. Claro que nessa tal PEC paralela tem algumas cerejas, mas o núcleo dela é a extensão aos estados e municípios da reforma da Previdência. Veja, isso era exatamente o que vários governadores, inclusive alguns governadores do PT, reivindicaram o tempo todo. Estender aos estados e municípios os efeitos de uma reforma da Previdência antipovo. E os nossos senadores, embora tenham falado contra, aceitaram participar da tal votação simbólica unânime a favor dessa PEC paralela. Então, não tem por onde. A bancada do PT no Senado, pelo menos os 3 senadores, Rogério, Humberto e Paim, que participam da CCJ, na minha opinião, desrespeitaram a decisão do Diretório Nacional do PT, que fechou questão contra a reforma da Previdência. Sim, mas e aí? Desrespeitar fechamento de questão é desrespeitar o regimento do partido, né? O que se faz numa situação como essa? Rapaz, na minha opinião, a Comissão Executiva Nacional do PT tem que convocar a bancada do PT no Senado e, se confirmado isso, que parece ter ocorrido, os senadores têm que ser advertidos formalmente por desrespeitar o fechamento de questão e têm que ser convocados a agir como senadores do PT, partido que é contra essa reforma da Previdência porque ela é contra o povo. É assim que uma direção partidária tem que agir quando parlamentares, por pressão de governadores, por maus hábitos adquiridos dentro do Senado, do que seja, agem contra as decisões do partido e contra os interesses do povo. Meu velho, agora é numa boa, assim, te perguntar o que eu acho que tá todo mundo querendo saber também. O que leva esses caras a votarem desse jeito, assim? Se não é uma orientação partidária, se, pelo contrário, tem fechamento de questão contra, o que leva essa turma a votar e ter posições como essas em nome do partido?
Rapaz, quem tem que explicar por que votou assim, por que agiu assim, são os senadores. Eu só posso especular. Eu acho que na atitude deles pesa uma preocupação sincera por reduzir danos. Eu acho que pesa um chip conciliatório, achar que é melhor um mau acordo do que uma boa briga. Eu acho que a atitude deles é um efeito colateral daquela teoria do Cantalice, segundo a qual nós somos um partido de governo que está na oposição. Essa teoria, na prática, conduz alguns senadores a acharem que uma reforma da Previdência é necessária, quando a posição do partido não é essa. Nós não concordamos com essa ideia de que uma reforma da Previdência seja necessária. O que precisa de reforma tributária, geração de empregos, formalização das relações de trabalho, combate à sonegação, etc, etc, etc. E, além disso, tem esse compadrio que existe no Senado, né? É bom lembrar que o PT aprovou, num dos seus congressos, uma proposta de reforma política do Estado que incluía a extinção do Senado, por considerar que o Senado, primeiro, não é democrático, a maioria do povo não é a maioria do Senado, porque cada Estado brasileiro tem 3 senadores, independente do número de eleitores, do número de habitantes, por entender que o Senado virou uma Câmara oligárquica, aliás, virou não, né? É assim desde sempre, é uma espécie de Câmara dos Lordes, por entender que esses mandatos de 8 anos geram uma oligarquização incompatível com qualquer lógica democrática. E, no fundo, alguns dos nossos companheiros que entram no Senado acabam se deixando seduzir por esse ambiente meio divino, né? E acabam confundindo qual é o seu papel. O seu papel, assim como dos deputados e deputadas, é de ser tribuno do povo, é de apresentar as reivindicações populares e não construir soluções para o Estado brasileiro. Enfim, eu acho que essas 4 razões que eu citei, deve haver outras, ajudam a compreender o que eles fizeram. Mas é inaceitável. Eu repito, a posição da bancada do PT do Senado na tramitação da reforma da Previdência é muito negativa. E a direção nacional do PT, a sua executiva nacional, a sua presidência nacional tem o dever de chamá-los e repor a disciplina partidária. Ou é isso, ou a bancada do PT vai fazer uma espécie de cumprimento de tabela, mas não vai exercer a oposição que é necessária, seja para defender os interesses do povo, seja para demonstrar que o PT está ao lado dos interesses do povo. Pois muito bem, Walter. Aproveitando que você tocou no assunto, direção partidária, queria te perguntar sobre essa novidade, né? Hoje a gente soube aí o anúncio que o deputado Paulo Pimenta, do Rio Grande do Sul, lançou sua pré-candidatura à presidência nacional do partido, não é isso mesmo? Então, Patrick, na entrevista que eu te dei ontem, eu falei que havia 3 candidatos ou pré-candidatos à presidência nacional. Mas, como você mesmo falou, nas últimas horas apareceu uma 4ª candidatura ou pré-candidatura, que é a do companheiro Paulo Pimenta. Tanto o Paulo Pimenta, cuja candidatura apareceu agora, quanto o Paulo Teixeira, que já era anunciado candidato, são da mesma tendência do partido, são da tendência resistência socialista e compõem o mesmo campo do PT, né? O campo de forças que lutou pela realização do 7º Congresso. Bom, não me cabe discutir os motivos pelos quais ambos vêm da mesma tendência. O que cabe constatar é que o processo de eleição da presidência do partido não será um passeio. Vai ser um processo disputado, um processo que a gente quer ver politizado, não fulanizado. Essa é a nossa disposição desde novembro do ano passado, quando nós da articulação de esquerda decidimos que teríamos candidatura à presidência nacional do PT, e essa tem sido a minha postura, a nossa postura nos debates. Deixar claro que a disputa da presidência é uma disputa em torno de linhas políticas, e é isso que nós vamos fazer. Já estamos fazendo e continuaremos fazendo até o dia 24 de novembro, quando será eleita a nova presidência nacional do PT, ao que tudo indica, em 2 turnos. Massa, meu velho, valeu. Agora, por fim, uma questão um pouco fora dessas, mas que é importante a gente comentar, Walter. O Ministério Público do Paraná se pronunciou favoravelmente ao pedido do João Vacari para que ele possa progredir de regime do processo semiaberto. O Vacari está preso há mais de 4 anos, né? Ele já teve uma absolvição por falta de provas em outras ações,
Na última semana ele recebeu indulto por uma de suas penas e agora o MP se manifesta favorável à progressão de pena. Como é que você recebe essa notícia agora da possibilidade da progressão do Vacari, Walter? Bom, Patrick, provavelmente quando este podcast estiver circulando, nós já saberemos se foi ou não concedida a progressão da pena do Vacari. Eu espero que seja concedida. Eu espero que quando você estiver me escutando, caríssimo ouvinte, o Vacari já esteja podendo circular pelas ruas de Curitiba. Isso posto, eu queria acrescentar algo. O Vacari passou mais de 4 anos preso por uma razão muito simples. Ele não aceitou as ofertas indecorosas feitas por esses criminosos da Operação Lava Jato. Se ele tivesse aceito essas propostas indecorosas, se ele tivesse contribuído com essa tal Operação Lava Jato, se ele tivesse falado mentiras sobre o Lula e sobre o PT, ele teria muito rapidamente sido liberado. Mas o Vacari escolheu não colaborar. O Vacari escolheu preservar a verdade, preservar a dignidade, preservar os interesses da classe trabalhadora, do PT, e ele escolheu isso a um custo pessoal que nós que ficamos do lado de fora não temos nem mesmo como medir, o que é ficar mais de 4 anos preso, tendo um contato limitado com a sua família, com as suas pessoas queridas. Então, cara, eu quero aqui aproveitar esse podcast para prestar uma homenagem ao Vacari, tirar o chapéu para ele, porque independente das divergências políticas que a gente possa ter com esse camarada, o comportamento dele frente a essa criminosa Operação Lava Jato foi exemplar. Exemplar. Quando eu vejo uma figura como o Vacari e penso numa figura como o Palocci, eu percebo qual é a diferença entre um ser humano e um verme. É isso que eu queria dizer. E está dito. Companheiras e companheiros, esse foi mais um podcast Em Tempos de Guerra, A Esperança Vermelha. Ele está disponível, como vocês sabem, nas mais diversas plataformas de podcast, e Spotify, Google Podcast, Rádio Public, também no YouTube, por meio de áudios de WhatsApp. Saudações petistas e Lula livre!